Boa noite, sejam bem-vindos. Glórias ao nosso irmão que nos acompanha virtualmente. Gostaria de pedir que colocassem o celular no modo silencioso, lembrando a todos que o silêncio também é uma prece. Nós temos ali na recepção da nossa casa a venda de lanches e de livros, que é para a sustentabilidade do nosso espírito. E nesse mês nós estamos também fazendo a venda de um convite, no valor de R$10, para participar do nosso Festival de Comidas Típicas, que vai acontecer no dia 25 de julho. E nesse mesmo dia nós vamos ter um seminário Joana de Ângeles. Dois irmãos de Teresina vão vir fazer esse seminário, o Bernardo Freitas, psicólogo, e a Cacilda, ela é filósofa, e também ela tem trabalho junto da Associação Médico Espírita do Piauí. Dizer para vocês também de um projeto que nós estamos construindo na casa, que é o projeto da nossa primeira feira do livro espírita. E aí, para isso acontecer, a tesouraria da casa já me disse que só libera se a gente conseguir vender os livros que já tem, para a gente conseguir comprar mais. E aí eu botou pressão, né, que a gente tem que vender os livros, e aí eu digo a vocês que a gente tem que vender os livros. Então, passem a ler, nós temos livros de valores acessíveis. Se precisarem de ajuda e descontos, falem comigo, que a gente ajuda um desconto para vocês, para a gente vender esses livros que já tem, para a gente começar a construir a nossa feira do livro. Além disso, nós estamos também nesse mês fazendo a campanha da caridade em ação Amor e Movimento. Hoje em dia nós estamos com 25 famílias atendidas aqui no Centro Espírita. Quem quiser observar e conhecer o nosso projeto, sempre no segundo e no quarto domingo do mês, de manhã nós temos atividade assistencial aqui. São 25 famílias, às vezes a gente atende aqui mais de 20 crianças nesses dias de domingo, e a gente está arrecadando alimento, roupa, material de higiene, e também, como a gente ajuda a Associação de Protetores de Animais, a gente também arrecada alimento para animais. Então, cachorro, gato, que puder trazer ração, a gente agradece. Dentro da nossa rotina semanal, nós temos atividade de exposição do Evangelho Terapia, nas quartas-feiras às 19 horas. Sábado, nossa palestra pública sempre às 18h30. E nós estamos recebendo também sugestões de temas para as nossas palestras e exposições. E quem quiser sugerir pode ir lá na recepção e apresentar a sugestão temática. Dito isso, vamos fazer a nossa leitura de harmonização dos nossos corações, obra Fruto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. A mensagem é a mensagem 176, que diz: convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho. Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Procure, pois, aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento. Ame a todos indistintamente e verá a felicidade morar dentro do seu coração. Viva dando o exemplo vivo de amor em todas as suas ações. Convido a todos nesses instantes para a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o rosto sereno do nosso irmão Jesus e rogar a Ele que nesse instante derrame sobre nós as energias benéficas de amor e de paz, para que sejamos capazes nesse momento de absorver o conteúdo apresentado pela nossa irmã Lucélia, e assim também rogamos a espiritualidade amiga que possa incluí-la para que a mensagem aqui passada sirva de remédio para o nosso coração e de cura para as nossas feridas íntimas. Senhor Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Seja bem-vindo, Senhor, a palavra é sua. Então, boa noite a todos, encarnados e desencarnados, os que estão aqui de forma presencial na nossa plateia. Dizer que é sempre uma satisfação muito grande, né, falar da palavra do Cristo. Agradecer mais uma vez esse convite do Senhor. E hoje a nossa missão é justamente falar um pouco da parábola do semeador. Essa parábola ela está lá na nossa Bíblia, né? Mateus capítulo 13, do 1 ao 9.
E é justamente a forma que Jesus encontrava de levar todos os corações às lições, que naquele momento o ser humano ele não tinha, como ainda hoje a gente ainda não tem, muita maturidade espiritual para entender. E aí, para ficar mais fácil, a gente vai buscar, vai estudar, vai fazer leituras, para compreender o que o Cristo quer de cada um de nós. E quando ele coloca a palavra do semeador, primeiro a gente vai colocar algumas situações para a gente poder entender essa parábola. Quem é o semeador? É Jesus. Né? Então, o semeador é quem vai estar na figura dos donos desses ensinamentos. Então, o semeador é quem traz esses ensinamentos. O que é a semente? É a palavra de Deus. É o ensinamento em si, é o Evangelho. E o que é o terreno, né? É o nosso coração. Dito isso, pedir licença a vocês para ler. É um trecho, não é tudo. Mas só para a gente poder fazer essa já introspecção da palavra do Cristo no coração de cada um de nós. Naquele dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, na Galileia, não é isso? Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. Ele falava dele. Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Então, essa semente, esses ensinamentos eram jogados para a multidão, para todos nós, ainda hoje. E essa semente, ela vai cair aonde? Nos nossos corações. Por isso que ele fala: e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. E aí a gente pode entender, vou explicar mais na frente, mas para a gente já fazer esse primeiro entendimento, que essa semente, para ela poder nascer, prosperar, ela tem que ter um terreno fértil. Quando ele fala que a semente caiu ao longo do caminho e os pássaros vieram e comeram, o que a gente entende? Que esse ensinamento, ele não foi absorvido. É naquele momento que a gente cochilou na nossa vida, que a gente não teve fé. É aquele momento que a gente precisa ser mais perseverante. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E a gente sabe, vê muitas vezes, no próprio jardim, se a gente tiver um jardim em casa, nas praças, né, que nasce aquelas florzinhas, aquele mato, aquela graminha, aquela grama, em lugar muito superficial. Qualquer tempo seco, qualquer dia que você deixa de aguar, aquela plantinha, ela vai morrer. Então ele diz o seguinte, que outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Essas sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade, e a terra onde havia caído era rasa. Aquele ensinamento, muitas vezes a gente se deslumbra com ele. Não é? Aquelas pessoas que a gente fala hoje em dia assim, são emocionadas. Não, agora vai. Mas na primeira tempestade, a fé dela não se mantém. Infelizmente, ainda somos esses espíritos imperfeitos. E ele continua. Mas levantando-se o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte, entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. O que são esses espinhos? Nós temos muitos espinhos, passamos por eles. E esses espinhos, essas pedras, são nossas provações diárias, que muitas vezes é o que impede que floresça a semente do Cristo no nosso coração. São as provações, são os testes, aquele momento que somos levados a compreender se a gente realmente tem fé. Outra
finalmente caiu em terra boa e produziu frutos. Terra boa. Se a semente é o ensinamento do Cristo que é lançado ao ser humano, o que será essa terra boa? Aquele coração que tem fé e perseverança para poder ser o adubo e a terra boa dessa semente. Dando algumas sementes 100%, outras 70% e outras 30%. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus capítulo 13, do 1 ao 9. Escutai, pois, vós outros, a palavra do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado do coração. Nessa parábola, o semeador, que é o Cristo, ele vai colocar essa necessidade de entendermos o nosso papel no planeta Terra hoje. Porque ele nos chama de terra. A gente é um caminho, é um solo pedregoso ou é uma terra boa? Lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou sobre os bons espíritos, a resposta foi: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem ciência. A cada um deu uma missão, com o fim de os esclarecer e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Não é privilégio, não é escolha do Cristo a gente ser ou não ser terra boa. É uma escolha nossa. Porque o Cristo nos deu também, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então é através dele que a gente vai crescendo enquanto espíritos imortais ao longo das encarnações, para sermos um dia essa terra boa. Isso não quer dizer que existam aqueles espíritos que não vão conseguir chegar lá, pelo contrário. Qual é o destino? É se tornar terra boa. Não é um processo rápido. Porque ainda assim hoje, ao longo de milênios de existências que cada um aqui pode ter, ainda duvidamos da palavra do Cristo. Ainda trememos quando precisamos demonstrar nossa fé pura. Ainda questionamos a vontade de Deus. E como questionamos? Por que eu passo por isso? Porque quando a gente vai estudar a doutrina espírita, a gente começa a entender que principalmente a escolha foi nossa. No nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos passar por tudo que passamos. E aí muitos podem pensar, não é possível. Mas aí tem um ditado muito antigo que ele diz: Deus só dá o fio conforme o cobertor. Porque quando eu escolho do outro lado uma provação muito difícil, que eu sei que eu não vou dar conta, a própria espiritualidade que cuida desse meu planejamento reencarnatório, ele diz: não, agora não. Agora você não vai suportar. Vamos por partes. Então vamos cultivando essa terra. A cada existência, colocando um pouquinho mais de adubo nesse terreno, para fortalecer. Porque a semente ela vai ser jogada. E quando a semente ela é jogada, que ela encontra o meio árido, ela começa a criar raízes. E as raízes é que vão dar a sustentação dessa planta. E a raiz ela fica escondida, mas quanto mais profunda, mais forte essa planta será. É tanto que quando a gente está cuidando do jardim, está limpando o terreno, está mexendo com elas, quando a gente tenta arrancar uma planta que ela tem a raiz muito profunda, ela dá trabalho. Ela não sai com facilidade. Então essa semente que é a palavra do Cristo, que são os ensinamentos, quando eles caem num coração que está apto
para recebê-lo, que já passou por uma maturidade espiritual, por um crescimento espiritual, ela vai criar raízes profundas. E aí tem uma característica que é muito usada, que muitas vezes a gente denomina as pessoas, que se chama resiliência. Fulano é resiliente, aceita suas provações de maneira tranquila, pacífica. Fulano tem muita fé. Então é esse coração, é esse terreno que é terra boa. Por quê? Esse espírito, ele não vai ser perfeito nesse momento, mas ele vai estar em evolução. Por isso que quando ele fala que ninguém nasce uma terra boa, é porque o nosso objetivo é se tornar um. Então essa resiliência que muitas vezes a gente denomina alguém com quem a gente convive, é porque esse coração ele já tem uma certa maturidade espiritual de aceitar os desígnios de Deus, porque a gente sempre sabe ou deve saber que a vontade de Deus é melhor do que a nossa, mesmo não entendendo. E são situações tão adversas que cada um traz, que a gente muitas vezes quando recebe esse tipo de informação pode se perguntar, não pode, não existe isso, porque a gente confronta de forma inquietante a nossa própria escolha, porque a vida que a gente tem hoje foi uma escolha nossa. Então essa perfeição que um dia iremos nos tornar, ela é um processo. Quando a gente vem na primeira encarnação, a gente vem um local onde se jogou uma semente, o passarinho foi e comeu a semente. Ela não teve chance nenhuma, porque a gente não estava preparado para receber aquele ensinamento. Por isso que Jesus, na época de Jesus, ele trazia os seus ensinamentos por parábolas. Porque era extremamente difícil ensinar àqueles seres humanos o cristianismo. E as pessoas que conseguiram, assim como os apóstolos, como Maria de Nazaré e tantos outros, foram espíritos preparados com aquela missão específica para ajudar toda aquela estrutura de implantação do cristianismo naquela terra, naquela época. Então, os corações que recebem aquela semente, quando da primeira vez que foram jogados e que o passarinho veio e comeu a semente, a gente pode falar de corações endurecidos. Quantas pessoas conhecemos no nosso dia a dia que ainda são corações endurecidos? E uma vez eu estava conversando com um amigo, ele tinha acabado de perder um irmão num acidente de carro. E ele muito revoltado. E eu tentando levar uma palavra de consolo, falando, não é, da vida após a morte, que a vida não acaba, que é só uma passagem, que estará lá do outro lado. Tem uma oração de Santo Agostinho que eu acho maravilhosa, que ele fala justamente isso. Eu não estou aí, mas eu apenas mudei de lado. Eu estou do outro lado. Eu sou a mesma pessoa. Você não me vê agora, mas eu apenas estou do outro lado. E ele virou para mim e disse assim: eu não acredito em nada disso. E eu fiquei imaginando o tamanho do sofrimento daquele coração. Porque nesse momento, o ser humano, ele vai ao seu limite da fé, da dor. E se você não tem um Cristo, se você não tem a sua fé para lhe nortear, realmente aquele coração é extremamente endurecido. E é necessário que ele passe por um processo. Esse processo muitas vezes não é
somente uma vida, são muitas. Porque são justamente esses ensinamentos que o Cristo lança no coração de cada um de nós, diariamente. Então a fé é uma dessas sementes. A caridade é outra sementinha. O amor é outra. Todas elas vão construir esse ser humano próspero e um dia bem lá na frente perfeito. E essa representação ela é colocada também no livro do Chico, né, psicografado pelo Chico, do Emmanuel, Fonte Viva, onde ele alerta que essas pessoas são estradas endurecidas, onde a sensibilidade espiritual não consegue penetrar. E aí a gente pode pensar o seguinte: o que fazer quando a gente se encontra com uma pessoa dessa? Qual a maneira que eu posso ajudá-la? Se nem o amor do Cristo ela está aceitando, não é? Qual o meu papel diante de uma situação dessa? Então, se eu conheço a palavra do Cristo, eu posso usar o meu ouvido como caridade para escutar as reclamações, mas eu tenho que ter uma palavra para esse irmão, de dizer que mesmo naquela revolta, naquele momento difícil, Deus também o acolhe, Deus escuta e cuida dele. Muitas vezes, quando a gente se encontra num momento de extremo desespero, um abraço é uma oração, um colo é um acalento. Então, mesmo que eu não consiga verbalizar esse amor, porque ele não vai ter os ouvidos para escutar e receber, eu posso abraçar e fazer uma prece. Que esse irmão ele consiga ter paz, que esse irmão ele consiga ter força para enfrentar aquela dor. Que o anjo da guarda, que a espiritualidade amiga, que Jesus, que nossa Mãe Maria Santíssima acolha todas aquelas lágrimas, porque ele ainda não tem essa maturidade de pedir esse consolo. Então esse é o terreno que vai se preparando para receber mais na frente um solo melhor. No segundo momento, ele fala: a semente germina rápido, mas como não tem raiz profunda, o sol a queima. E aí a gente pode falar daqueles nossos irmãos que se encantam com o próprio Espiritismo, com a nossa doutrina espírita, mas sempre vêm em busca do fenômeno. Não é? É tanto que quando o Espiritismo ele nasce, né? Kardec vai analisar as mesas girantes, porque naquele momento era necessário o fenômeno para mostrar para o ser humano que existia outro mundo, o mundo dos espíritos, que isso é uma passagem. Estamos aqui, mas não somos daqui. O planeta Terra é uma escola. E hoje, alguns séculos depois, a gente vem para outro momento da doutrina espírita, onde o que prevalece não são os fenômenos, é um outro momento da intuição, dos estudos, da perseverança. E aí a gente pede muito aos irmãos que estão chegando na casa espírita que não se iludam, que não venham só pelo fenômeno, que o
o maior bem que a gente pode deixar, que a gente pode levar, é o ensinamento, são essas sementes. E como é que essas sementes vão agir no nosso coração? Através da nossa reforma íntima. Se eu sou aquela pessoa que costuma falar muito palavrão, e palavras têm poder, não é, minha gente? Se eu verbalizo muito uma coisa, eu estou atraindo aquilo que eu verbalizo. É energia. Então eu tenho que começar a me monitorar para que eu não fale mais. Já é uma evolução. Se meu ímpeto sempre é de ser reativa, eu tenho que me monitorar. Eu não posso ser um bom espírita somente na casa espírita. Porque o processo de reforma íntima, ele tem que ser levado lá para a minha casa, lá para a minha rua, lá para o meu trabalho. Então é justamente nesse momento que ele fala que a semente germina rápido. Mas como não tem uma raiz profunda, ela logo desaparece. Muitos começam esse caminho com alegria, mas poucos perseveram. Por isso que a gente tem um capítulo, a própria doutrina, que é também retirada da Bíblia, que fala: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas por quê? Porque nós não perseveramos. Nós não ficamos raízes. Muitas vezes, a dor que nos avassala nos leva para um lugar distante de Deus. Porque a gente vai se revoltar, a gente vai brigar com Deus. A gente vai dizer: por que eu não mereço, eu não aceito. E aí é justamente nesse momento que nós somos essa parte do terreno. Que o primeiro sol, quando queima, mata essa semente. Falta a profundidade do estudo e da fé raciocinada. Os espíritos, quando a gente começa na doutrina, a gente tem a necessidade de estudar. Nós somos chamados para esse estudo, porque nós queremos entender todo esse processo, mas principalmente porque a gente quer se entender enquanto ser humano. Uma das coisas mais difíceis que eu acho para a maioria das pessoas é saber quem você é. Se eu perguntar para a Tamires, talvez ela saiba que ela faz esse estudo, quais são suas características, seus defeitos e suas qualidades, talvez ela saiba dizer. Mas eu já fiz essa pergunta em sala de aula e teve adolescente ou até adulto que diz assim: qual é, meu irmão? Meu defeito, diz aí. Quais são minhas qualidades nele? Porque nem a gente sabe quem a gente é. Nós precisamos desse autoconhecimento para que a gente possa cultivar esse terreno. Porque eu já disse agora há pouco, é um processo de reforma íntima. A própria psicologia explica. Quando a gente bate muito no defeito do outro, aquele defeito está na gente. Certo? É o que a gente chama muitas vezes de espelho. Eu estou refletindo o meu defeito no outro, mas eu não tenho condições psicológicas de aceitar. Certo? Então, nesse processo de reforma íntima, falta muitas vezes o estudo do nosso eu enquanto seres humanos. De reconhecer que eu sou imperfeita, que eu tenho defeitos, que eu posso sim
passar por várias situações que eu não aceito, que eu não quero, mas que são necessárias para o meu crescimento espiritual. Porque assim, quando eu vim para a terra, eu assumi essa responsabilidade. Está no meu planejamento reencarnatório. Está no meu planejamento. Mas o merecimento, ele também está no meu planejamento reencarnatório. O bem que eu faço, né, apaga o mal que eu fiz. Né? O bem, ele é nosso advogado em toda parte. Então eu posso ter vida até um pouco assim, capenga, desnorteada, fraca, cansada. Mas eu começo a trabalhar essas sementes. O amor, a caridade, a perseverança, a fé. E eu posso ter o merecimento de diminuir as minhas provações. Porque o bem que eu faço apaga o mal que eu já fiz. Outra parte que ele fala, né, desse terreno é justamente sobre os espinhos. Os espinhos crescem e sufocam a planta. A erva daninha, aquela que não deixa a planta crescer, que suga as energias. Quais são os espinhos? Qual é a erva daninha que não deixa crescer? É o ciúme, doentio, é a raiva, o ódio, é a preguiça. É a preguiça. Ah, eu faço depois. É a maledicência. Não aguento, tenho que falar mal de alguém. Isso tudo são espinhos? Não. É a erva daninha? É. Que dificulta o crescimento da semente? Sim. Porque eu estou aqui tendo essa conversa com você, mas na hora que eu sair mesmo do portão do centro espírita, eu vou ser algo sério. De todo dia. Como é que eu sou, Rafa? Como eu trato as pessoas? Aquelas que eu não preciso delas. Isso é muito forte, né, gente? Porque a gente trata muito bem quem a gente precisa e quem a gente não precisa. Como é que eu trato? Aquelas pessoas que não tem nada para me dar em troca naquele momento. Eu olho e são aquelas pessoas, né, comuns. É um processo. Eu posso nem perceber que eu era rude, arrogante, ignorante. Mas a partir do momento que eu faço essa reflexão e eu percebo, e eu quero ser esse terreno, essa terra boa, esse coração que recebe essa semente do amor, da caridade, da fé, da perseverança, a minha obrigação é tentar melhorar. Tentar melhorar. Eu observar quem eu sou no meu dia a dia. E Chico traz isso em várias obras, né? Chico nos lembra que não há nada de errado em trabalhar e viver no mundo. Mas quando o mundo mora somente dentro de nós, a semente do Cristo muitas vezes vai morrer sufocada. E aí, na hora que a Tamires abriu o livro, né, o Carlos Torres Pacholinho, para fazer a nossa leitura inicial, foi a mesma mensagem, viu, Tamires? Que eu abri na hora que eu fui conversar, que eu entrei, estava a Camille e a Graça. Porque hoje é feriado, né? A cidade está repleta de festas.
ouro, mas nós estamos na nossa missão de nos melhorar, porque é uma missão diária. Ou seja, aquela mensagem, quando ela foi lida, ela foi inspirada por a espiritualidade dessa casa, para que a gente entenda que nós não podemos somente ter o mundo morando no nosso coração. E a renúncia muitas vezes faz parte desse terreno fértil. Renunciar o quê? O que mais lhe arrasta para os espinhos? O que é que mais me arrasta hoje para esses espinhos? É a maledicência? É a ignorância? É a raiva? É o rancor? É a culpa? A culpa é um dos piores sentimentos que a gente pode alimentar. Então eu não fiz o suficiente quando eu poderia ter feito, mas o que eu posso fazer agora? É o remorso. Por isso que a gente fala tanto do perdão na doutrina espírita, porque o perdão primeiro ele serve para mim, que perdoa. Ele não vai servir somente para o outro. Quando alguém me pede perdão e eu consigo perdoar de coração, é um remédiozinho que eu coloco naquela ferida, que ela vai cicatrizar. A partir daquele momento eu vou entender que eu estou colocando adubo naquele terreno. Então aquilo que me arrastava para aqueles momentos de culpa, de remorso, de tristeza, de angústia, de depressão, pode ser sanado por um perdão. E aí ele fala, mas quando o mundo mora dentro de nós, a semente do Cristo morre sufocada por falta de espaço e tempo para a oração e a caridade. E a oração, meus amigos, não precisa ser algo muito elaborado. Não precisa ser algo extenso. E aí uma amiga muito querida, uma vez a gente conversando, e aí eu disse para ela, olha, eu não sei mais o que fazer. E ela disse, quando a gente não sabe o que fazer, minha amiga, a gente faz uma prece. E eu deixo também para vocês esse ensinamento, essa semente que eu recebi do meu coração. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente faz uma prece. A gente faz uma oração. Por quê? Ela vai ser acolhida e já se começa a espiritualidade, já começa a trabalhar naquele processo de assistência espiritual, porque nesse momento estamos todos sendo assistidos espiritualmente. A benevolência de Deus é suprema, a misericórdia nos alcança a cada minuto do nosso dia. Mesmo sem a gente ter o merecimento, mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente sentir, mesmo sem a gente perceber nenhum fenômeno. Eu não preciso ver, eu não preciso ouvir. Tem aquelas pessoas que têm faculdades mediúnicas mais desenvolvidas, porque o planejamento reencarnatório delas foi justamente para isso. Todos os seres humanos são médios? São. Aqueles que começam a estudar, a desenvolver suas faculdades, elas têm a oportunidade. Mas não precisamos ver e ouvir. Feliz aquele que crê sem ver. Porque esse é o verdadeiro cristão, é a fé do Cristo em movimento. Porque eu não estou vendo o chão, mas eu sei que quando eu colocar o pé, Deus vai me mostrar o caminho. Mas eu não sei qual é o caminho. E esse coração
que começa a exercitar essa fé, ela começa a se tornar esse terreno, essa terra boa, essa terra fértil. E o convite é feito diariamente a cada um de nós. Porque quando a gente dorme, quando a gente for dormir hoje à noite, cada um de nós, quando a gente for dormir, a gente já deixou a rotina do dia seguinte toda preparada. Não é? Muitas vezes, a dona de casa já deixa a massa do cuscuz molhada dentro da geladeira. Então a gente tem fé que acorde amanhã de manhã, né? É fé. Isso é fé. Um exemplo bem simplório, bem simples, mas que demonstra que a gente crê. E a gente acordar de manhã todo dia é um milagre. Por que é um milagre? Porque Deus nos deu a oportunidade bendita de mais um dia fazer o melhor. Por isso que muitas vezes nas nossas preces a gente diz que amanhã a gente possa ser melhor do que hoje. Que hoje a gente possa ter sido melhor do que ontem. Porque a nossa lei é a do progresso. O ser humano, ele existe para dar certo. Quando chega, geralmente, algum adolescente, eu trabalho com muitos, ou mesmo os adultos com que eu trabalho, dizem assim: ah, professor, não vai dar certo não, isso não tem essa possibilidade. É uma possibilidade que não existe para mim, é não dar certo. Eles olham assim assustados. Por quê? Porque a gente está aqui é para dar certo. Naquele momento, a própria neurociência já explica que você quebra um padrão de pessimismo, de angústia, de ansiedade. E aí, muitas vezes, a pessoa estava querendo só aquilo, aquele apoio. Vai dar certo, espero que não vai dar certo. Faça por onde que vai dar certo. Só tem essa possibilidade. Então, o ser humano, se ele veio para cumprir essa missão, é porque ele está apto. Ele está sendo cultivado para ser uma árvore frondosa. E a árvore frondosa, ela dá muitos frutos. E quando a gente fala que essa árvore frondosa ela dá muitos frutos, não necessariamente são filhos diretos, né? A gente já imagina. Mas são as boas ações. A influência boa. A palavra amiga. O abraço. O acolhimento. Aquele momento que você sabe que se encontrar com aquela pessoa você vai ter aquele momento de paz. Nesse momento, o Cristo traz a possibilidade de sermos a terra boa. E coloca: reconhece-se o verdadeiro espírita, lá no item 4 do capítulo 12 do Evangelho, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, aquela pessoa que está cultivando o seu coração de maneira diária, de forma perseverante, a forma mais indicada, o que você vai usar como adubo, como água, como substância vital, é dominar as suas más inclinações. É dominar as nossas más inclinações. E que muitas vezes não conseguimos sozinhos. Porque quem vive em família sabe o quão difícil é conviver. Da porta da casa para fora eu sou uma pessoa, mas quando eu chego em casa, que eu tiro todas as máscaras sociais, eu me revelo.
nós, quando sai de casa, muitas vezes veste uma máscara social. E que máscara social é essa? É aquela para quem eu me apresento como boa ou ruim. E quando eu volto para casa, eu posso sair dessa personagem e eu posso me revelar aos meus. Mas é nesse momento que eu estou sem essa máscara que eu vou saber se eu estou dominando as minhas más inclinações. E a pessoa pode pensar, ninguém consegue fingir o tempo todo, não consegue. Não consegue. Por isso que é um exercício. Se eu sou chefe em algum lugar e eu tenho, né, a característica de humilhar aqueles que são empregados, subalternos, muitas vezes a pessoa nem percebe que faz isso. E é um processo. Que muitas vezes precisa de alguém para dizer, olha, não é assim. Ainda tem aquela característica do passivo-agressivo. Quem é o passivo-agressivo? É aquele que fica alfinetando o colega o tempo todo. Que faz questão de colocar, de desnudar os defeitos do outro. De colocá-los em situações vexatórias. De fazer, de ter o prazer de constranger. Porque dessa maneira eu estou me sentindo superior. Conhecemos alguém assim? Somos essa pessoa? Podemos ser, né? E nem entender que somos. Por isso que se chama, quando a gente fala de se esforçar para dominar as más inclinações, a gente só consegue isso quando a gente conhece nossas más inclinações. E também é um processo. Então, a partir do momento que eu tenho a humildade de reconhecer, opa, realmente, aqui eu errei, me desculpe. Olha, tem gente que chora e não pede desculpa. Pedir desculpa é uma humilhação. Porque o me desculpa diminui. Não diminui, gente. É uma forma, inclusive, da pessoa conseguir vencer uma má inclinação. Eu errei, me desculpe. Vou procurar não errar mais, mas eu posso errar. Porque é um processo. Quem erra hoje pode errar amanhã. Né? O erro, ele pode acontecer. E vai acontecer. E vai acontecer. Repetidas vezes que a gente procura errar outras coisas. Quando a gente conhece um determinado defeito, uma má inclinação, a gente tem que lutar contra ela. Mas não quer dizer que eu vá conseguir lidar de forma perfeita com essa possibilidade. Por isso que o Chico coloca, né, que é um processo. Que a terra boa não é a criatura perfeita, mas aquela que se esforça. É quem ouve, compreende, chora, se for preciso, mas limpa o terreno através do perdão e do trabalho no bem. Antigamente, né, hoje se faz, mas que se faz pouco. Quando um filho errava, a gente botava de castigo. Né? Por que eu estou dizendo que se faz pouco? Porque a gente lida, principalmente nas escolas, com muitas situações que a gente questiona. Onde é que está a família? Qual é o papel atual da família? Porque está se perdendo.
Em muitas situações, a família está colocando a responsabilidade da educação, do amor, do cuidado nas escolas. Não é o papel da escola. O papel da escola é pedagógico. Você vai ensinar com amor. Mas a família aqui é boa. E lá no castigo a gente colocava, ó, fique bem sentado, não se levante, para você pensar no que você fez. Pensar. É assim, mas uma criança não tem essa racionalidade. Mas é um processo. Naquele momento, ela pode não estar apta ainda. Mas ela vai desenvolver esse processo. Ou seja, meus amigos, o semeador jamais deixa de semear. Jesus, ele não desiste de nenhum de nós. E ele deixou isso bem claro também. Enquanto tiver uma ovelha perdida, ele deixa as outras e volta para buscar as ovelhas. Certo? Então o semeador jamais deixa de semear, de tentar levar a cada um de nós, do nosso coração, o amor, a fé, a perseverança, a caridade. Todos os dias recebemos sementes vivas. E essas sementes vivas são justamente uma leitura de uma página fraterna, um abraço de um amigo, da oportunidade de paciência dentro de casa. O amador que nos convida a silenciar e confiar. E repito a lição que minha amiga trouxe. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente faz uma prece. Porque essa dor veio para nos convidar à reflexão e ao silêncio. E o silêncio também é uma prece. Eu não preciso verbalizar, porque tudo aquilo que está no meu coração, Jesus conhece, melhor do que eu mesmo. Todas as nossas dores, todos os nossos desalentos, desencantos, angústias, desespero, Ele conhece. E Ele recebe. E é justamente nesse momento que aquela terra está sendo trabalhada. Ela está sendo arada para que possa receber as sementes. Então a evolução, ela depende do esforço diário nas pequenas coisas. Mudar o solo do próprio coração exige esforço. Arrancar as pedras do orgulho, capinar os espinhos do egoísmo, adubar a alma com a água viva do amor. E aí, já se encaminhando para o finalzinho da nossa conversa, convidamos a cada um que está aqui hoje, de forma presencial, ou nos seguindo pelas redes sociais, encarnados e desencarnados, que possa começar a trabalhar esse terreno e comece a arar essa terra desse coração, que possa depositar amor, caridade, fé, perseverança, e que naqueles momentos que eu não saiba ou que eu não tenha a quem recorrer, eu lembre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada. Boa noite. Nós que agradecemos, recebe pelas palavras de consolo e instrução. Nós vamos agora para a nossa prece final. Convido a todos a fechar as horas novamente. Agradecer a Jesus e a espiritualidade amiga dessa casa, por esses instantes de paz, de renovação, pelas intuições que recebemos, que são adubo para o nosso coração, fertilizar a semente do Evangelho. Rogamos ainda aos Espíritos amigos que nos acompanhem e
nos leve em paz até os nossos lares, e que nessa noite tenhamos um sono renovador e no plano espiritual possamos nos encontrar com os nossos mentores, com os espíritos amigos que nos acompanham, para que sejamos também instruídos e auxiliados durante o sono. Assim seja, graças a Deus. Aos nossos irmãos virtuais, nós vamos deixar com vocês o passe virtual e aos